A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia. Hoje nós estaremos lendo os capítulos 5, 6, 7, 8 e 9 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Lembrando sempre que a versão que usamos é Almeida, Revista e Atualizada. Vamos lá então? Capítulo 5. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal que nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo, andais vós ensovecidos e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus reunidos entre vós e o meu espírito no poder de Jesus nosso Senhor e entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa. Como, pois, lançai fora o fermento, para que sejais uma nova massa. Como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, mas nem com o fermento da maldade e nem da malícia, mas sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, ou os roubadores, ou os idólatras, pois neste caso terias que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, se dizendo irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda com mais, pois com direito a haver de julgar os de fora, não haver de julgar os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós este malfeitor. Então, irmãos, fica bem claro aí, tá? A questão do pecado, né? O pecado infame dentro da igreja do Senhor. Um negócio aí terrível, meu Deus. Vamos agora, irmãos, para o capítulo de número 6, ok? Aventura-se alguns de vós, tendo questão um contra o outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida? Entretanto, vós, quando tendes de julgar negócios terrenos, constituí um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha vou-lo digo. Não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra o outro irmão, e isso perante a incrédulos? E só existir entre vós demandas já é completa a derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, mas nós mesmos fazeis a injustiça e fazeis dano, e isso aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os infeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Eu, porém, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão dois uma só carne.
mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito e que está em vós, o qual tendes parte de Deus, e não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Tá, irmãos? É isso aí, tá? Vamos agora para o capítulo de número 7. Quanto aos que me escrevestes, bom que homem não toque mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, também semelhante à esposa ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um do outro, salvo talvez por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos dedicardes à oração. E novamente vos ajunteis, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo e outro de outro. Aos solteiros e viúvos, digo-lhes que bom seria se permanecesse no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se domine, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier separar-se, que não se case ou se reconcilie com o marido. E se o marido não se aparte da sua mulher. Aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e ela consente morar com ele, não o abandone. E a mulher que tem um marido incrédulo e ele consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora sois santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Prosseguindo, meus irmãos, Deus tem chamado para a paz. Pois, como sabes, ó mulher, se salvarás ao teu marido? Ou como sabes, ó marido, que se salvarás à tua mulher? Ante cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno a todas as igrejas. Foi alguém chamado para estando circunciso? Não faça circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação com que foi chamado. Fosse chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso, mas se ainda pode se tornar livre, aproveite a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto no Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Por preço fostes comprado, não vos torneis escravo de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo que foi chamado. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou a minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa de angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procures separar-se. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Mas se te casares, com isso você não pecas. E também se a virgem se casar, com isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu queria poupá-los. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, e o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam desse mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, como há de agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, como há de agradar a esposa.
e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como há de agradar o marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite e consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar a flor da idade e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser. Não peca que se case. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar a virgem, a sua filha. Bem fará também. E assim, quem casa sua filha faz bem, e quem não a casa, a faz melhor. A mulher está ligada enquanto vive ao marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Então, várias recomendações aí, né, irmãos, acerca do casamento, tá? Então, vamos para o capítulo de número 8 agora, tá? No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, recomendamos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga em saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama o Senhor, este é conhecido dele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo em si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, para nós há um só Deus e Pai, em quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Entretanto, não há esse conhecimento por parte de todos, porque alguns, com o efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a elas sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo ser tropeço para os fracos, porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual também Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Agora, meus irmãos, o capítulo 9 para fecharmos, tá? Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi eu Jesus, o nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se eu não sou apóstolo para outrem, certamente eu sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós direito de comer e beber? E também o de fazermos acompanhar uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos no Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, falo isto como homem, como diz a lei, porque a lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando estiver pisando o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou seguramente por nós o que ele diz: certo é que por nós o que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança, e o que pisa o trigo faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam deste direito sobre vós, não temos nós maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Ou quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor, que aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho.
Eu, porém, não tenho servido de nenhuma dessas coisas e não escrevo isso para que assim o faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois a mim foi pesa esta obrigação, porque ai de mim se eu não anunciar o evangelho. E se faço de livre vontade, tenho um galardão, mas se constrangido então a responsabilidade do dispenseiro não me está confiada. Neste caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponho a graça do evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que estão debaixo da lei. Embora eu não esteja eu debaixo da lei, aos que estão sem lei, como se eu mesmo fosse quem estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo isso faço por causa do Evangelho, a fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta que em tudo se domina, aquele se alcançará uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível, assim como também eu não sei meta, assim eu luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu próprio corpo e reduzo a servidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Então, meus irmãos, Paulo trata de vários assuntos, né? No capítulo 5 ele trata de questão de pecado na igreja, no capítulo 6 ele trata de questão de litígio entre os irmãos, né? Os irmãos movendo ação judicial um contra o outro. No capítulo 7 ele trata de questões relacionadas ao casamento, no capítulo 8 ele trata de questões sacrificadas a ídolos, e no capítulo 9 ele trata da questão, irmãos, do ministério pastoral, do ministério apostólico, do ministério de tempo integral. Amém? Obrigado por assistir mais esse vídeo. Deixa aí o seu joinha para que o YouTube considere o conteúdo como relevante, que os irmãos possam se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse vídeo. Amém? E claro, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.